Pessoal, beleza? Estamos de volta. Marcel Yanuck, depois de férias, tá aí Férias de frustradas volta. de Natal. Cara, o seguinte, vamos lá, continuando essa série da indicação de discos, que é diferente do Decifrando convencional, né? A gente não vai ficar aqui educando tanto as pessoas, a gente vai só falar por que que é bom, né? E quando conheceu e tal. E, cara, eu tô empolgado porque você tinha falado desse disco comigo antes, e falou que não estava no Spotify, então ficou um negócio meio assim, eu não sabia se eu ia lá ouvir, acabei deixando e eu fui escutar agora. Cara, parece que é o melhor disco deles que eu já ouvi. Então, vamos lá, me explica, Bom, então, de onde, que é esse disco na discografia deles e por que você escolheu? bom, a gente vai falar sobre o Suicidal for Life do Suicidal Tendencies, né? Uma das minhas bandas de cabeceira, digamos assim. Cara, Suicidal for Life, ele é o último disco da primeira fase da banda, quando eles estavam com uma gravadora grande, né? Inclusive, na época, umas revistas aí, sem citar nomes, Hum. ficaram achando assim, eles apelaram, colocaram muita música com FOC no título, não sei É, o quê, tal, tem pra caralho. né? Pra caralho. Mas aí que tá. Como esse eu acho que era o penúltimo, não era nem o último, mas assim, era o último, digamos assim, da banda mesmo, depois saiu uma coletânea. Eles fizeram meio de propósito mesmo, pra ser um disco que, tipo assim, que as músicas não podiam ser, tipo, faladas, assim, sacou? Eles já estavam com litígio com a gravadora, assim, né? Tanto que tem numa coletânea, eles lançaram uma música chamada Epic Escape, né? Hum. Tipo, né, da gravadora Epic, né? Que era a Ah, gravadora da de Epic, tá, discos. entendi. É. Mas, e aí o que acontece? Esse é o último disco da primeira fase. E para situar, primeiro, por que que eu acho, assim, eu gosto tanto desse disco? Ele não é um disco unânime, tá? Já adianto logo. Ele não é um disco unânime. Ele não tá no Spotify. Eu não sei por quê, porque os outros discos estão no Spotify, da Epic, inclusive, né? Our Life Tomorrow, Lights Camera, Art of Rebellion. E não sei o motivo, mas ele é o disco da turnê do show de 94, Que entendeu? já fica Tanto, pra já juntar com o outro que eu recomendei outro dia lá do Black Sabbath. exatamente. Então assim, então assim foi especial porque foi a primeira vez que eu vi o Suicidal. Eles estavam nessa turnê e eu lembro bem que eles começaram o show com a vinheta de introdução de You Can Bring Me Down, que é uma das top 3 mais conhecidas aí. Acho que só perde, talvez, aí, só perde, claro, para Institutionalized, né? Que também, depois de Beavis and Butthead aí, já, né, Eles não já tocaram vai para ela outro no nível. show, né? Não, não, não. Ah. Essa música era muito pouco tocada nessa fase da banda. Elas voltaram a tocar mais recente, para falar a verdade. Que ela é uma música difícil para você também, né, assim, passar o mesmo clima ao vivo, porque ela é tipo, né, Então, eu não vi nenhuma versão ao vivo boa, cara. Ó, exatamente. e só para o pessoal saber, tem a versão do Ice-T, do Body Count, né? Que eles fizeram um cover que eu acho do caralho, e tem a versão original, que tem um clipe também que hoje eu gosto pra caralho. São as duas. São Uhum. muito boas. Mas tudo que eu vi ao vivo, de qualquer época que eu tenha achado aí, eu achei, putz, não funciona muito bem, né? É Aqui, porque ela na verdade, é uma linguagem meio diferente, né, a música, uhum, né, porque ela é digamos assim, meio que um desabafo que calha no refrão, enfim, é. é um negócio difícil de ser feito ao vivo. Não dá pra Mas aí contar volta. quantas vezes tem o tananana, não dá pra contar, né? Vai indo, né? Vai indo, né? Tem um solo atrás, enfim. Mas assim, então, cara, eles, por exemplo, eles colocaram a vinheta de You Can Bring Me Down e a primeira música efetiva do disco do show já é desse disco, que é Suicide com Motherfucker. Então, Hum. assim, eles tocaram muitas músicas desse disco. Eu não conhecia esse disco quando eu vi o show, comprei o disco e já lembrei das músicas. Então, isso aí pra mim é uma coisa até rara. Não sei se isso acontece com você. Você vai num show, não conhece as músicas, mas Ah, assim, sim. se ouvir uma vez, cara, aí você vê que a qualidade da coisa é boa, sabe? Você percebe assim, cara, você viu uma vez ao vivo e já, tipo, já memorizou, você já vê que a música é legal, né? Então, assim, isso pra mim já tem um apelo afetivo gigantesco, né? E pra mim,
falando um pouco da história do Suicide, assim, resumidamente, tem os 2 primeiros discos, né? Que é o primeiro auto-intitulado, Join the Army, que é a primeira fase, que é a fase. O Suicide sempre foi o crossover metal punk, mas a primeira Uhum. fase ela é mais pro punk hardcore do que pro metal. Tem solo e tal, mas é mais pra esse lado. Aí do Aí vem o How I Left Tomorrow, que é um dos discos mais celebrados da banda, eu gosto bastante também, né? Mas que aí já vira crossover trash mesmo, sabe? Que aí entra o Mike Clark, que é o segundo guitarrista. Na primeira fase não tinha 2 guitarras, né? Então aí depois entrou o Mike Clark, que era o guitarrista do No Mercy. Ele entra e aí é outra história, porque aí tem o Suicidal ganha o Scott Ian deles, porque o Mike Clark é o cara das palhetadas e tal, junta com o Rocky George, que é o cara das leads, né, ali, muito foda e tal. Aí tem a segunda fase. Aí entra o Roberto Trujillo, que aí eu vou te falar uma coisa, que quem não é fã do Suicidal mesmo, pode pensar, porra, todo mundo que gosta do Suicidal ama o Roberto Trujillo. Não é bem assim. Por quê? Porque quando ele entrou no disco que talvez seja o disco com maior sucesso comercial da banda, que é o Lights Camera Revolution, que tem o Can't Bring Me Down, Send Me Your Money, né, as músicas que tinham clipe e tal. Só que o que acontece? E até então, os baixistas eram muito bons, mesmo da primeira fase, eram muito bons, só que ele trouxe o lance do funkeado, né? Pá, beleza. E aí ele montou o Infectious Groove com o Mike Muir, Uhum. que era um projeto funk metal mesmo ali, né? Eu acho bem melhor, mas assim, na onda do Chili Peppers e tal, eu acho mais pesado e tal. E aí veio o disco que você gosta, e hoje em dia eu gosto, na época eu não gostava, que é o Art of Rebellion. Esse disco foi muito execrado, porque era um disco mais funk grooveado, né? Uhum. Mais assim, nesse mais doido, assim, pô, tinha aquelas músicas de violão. Então, assim, era um disco esquisito, assim, na discografia. Ele é um disco esquisito na discografia. Hoje em dia eu já aprecio ele bastante, porque tem umas pérolas escondidas ali muito boas, né? Várias músicas legais ali. Mas então. E aí o Suicidal for Life, pra mim, ele é um desfecho dessa fase que volta a ter mais peso, apesar de ter uma outra música ali um pouquinho assim, mas ele é um disco mais pesado, é um disco mais dark, assim, em termos até de música, né? De letra e tal. E, cara, eu acho um disco sensacional e fecha bem uma fase que pra mim, cara, era assim, não tem um disco dessa fase que eu não goste, Uhum. saca? Não tem um disco dessa fase que eu não goste. Eu acho que e é interessante que eu até assim, é engraçado, né? A gente vai gravar e a gente começa a ficar pensando, cara, todos os discos são diferentes. Primeiro é um jeito, aí o Join the Army já tem uma outra configuração, porque o Join the Army é quando entra o Rocky George, o primeiro não tinha o Rocky George, apesar dele gravar o clipe, né? Uhum. Ele não era o do primeiro disco. Aí vem o How I Left Tomorrow, o EP I Feel Like Deja Vu, aí vem todos esses discos, ele tem diferenças entre si. Só que eles têm uma, de certa forma, uma essência ali, sabe, da banda ali, que vai variando, mas, cara, então eu acho que essa fase acaba bem. E aí uma coisa que eu fiquei tentando lembrar, e aí até para não ficar com uma pegada que não é realmente ficar trazendo muita informação pesquisada, né? Eu não, nem fui atrás, mas eu lembro que já tinha história que esse era o último disco da banda, que Ah, era assim, é? a banda ia acabar. Tipo E assim, já acabou. tinha e acabou, realmente chegou a acabar mesmo, né? Então era o desfecho pra mim perfeito, saca? Sim. E Mas aí por sem isso turnê de despedida, né? Era só um disco e não, falaram que ia não, ser o era. último. Falaram assim, ó, esse é o último disco. Aí, quando eles voltaram, aí o Mike Muir falou, é, porque era o último disco de um capítulo da história, né, e tal. Conheço Mas bem pelo essa menos história. mas pelo menos eles não fizeram uma turnê de despedida. Isso pra mim já ganhei um pouco de dignidade na parada, né? Porque assim, né, eles não venderam isso Os caras nessa época despedida. não tinha nem a nossa idade, né? Era tudo uns 30 e poucos, né? Nessa época que Era, acabou, né? Imagina. exatamente. É porque assim, aí, por exemplo, acho que o Trujillo já começou a ficar muito grande, né? Um cara, já era um cara assim, visado ali, né? Tanto que depois ele tocou com o Ozzy. Antes dele ir pro Metallica, ele Ele já fez um tinha monte de coisa. saído. Ah, então quando Black ele entrou no Sabbath. Metallica, ele não tava no Suicide ali no retorno? Não, não, ele já tinha saído há muito tempo. Já tinha saído. Ele já Ah. tinha tocado com Ozzy, com Black Label Society Mas nessa e época do show do Monsters era ele ainda, que eu lembro. era ele mesmo. Assim,
E a formação desse disco é muito boa, né? É o Mike Moon vocal, os dois guitarras, Rocky George e Mike Clark, o Trujillo e o baterista é o Jim DeGrazio, que é aquele que depois foi pro Megadeth, que tocou no Alice Cooper, eu acho, né? Tocou em A algumas bateria bandas foda. É aí. do disco anterior também é ele, né? Não, no disco anterior, Não? na verdade, no disco anterior não tem batera oficial. Quem gravou foi, eu acho que o Josh Freese. Ah, Ele tá gravou certo. Eu lembro que ele era alguém gravou, é, relevante, assim. E ele aqui, gravou. aquela regravação do primeiro disco é dessa época. E sim, essa regravação foi porque a gravadora forçou eles meio que a regravar, porque como o primeiro disco é de uma gravadora independente, eles queriam ter o fonograma, né? Só por isso? Porque é bem diferente, né? É diferente, claro, é diferente, né? Eu particularmente não gosto tanto, né? Eu até tenho e tal, tem um certo apelo, porque eu comprei até essa regravação antes de ter o primeiro, eu já tinha ouvido, mas eu não tinha o disco, né? Então eu ouvi bastante essa regravação, mas o primeiro para mim é muito melhor, até porque, é, por exemplo, o Institutionalized, é, o legal da música é até aquele jeito dele não cantar, dele te pagar sapo, né, dele começar, pô, meu pai, eu tô aqui e tal, I just wanna Pepsi e tal, e ali na regravação ele já quis fazer um Aquela vocalzinho, musiquinha, né? já não ficou tão massa assim, né? Então tem essa regravação, mas assim, sinceramente eu não conto ela como uma discografia, para mim é uma coletânea, como tiveram algumas outras. Aí beleza, aí depois eles voltaram com uma coletânea que chama Prime Cuts, que é a capa hoje em dia acho que nem deve nem consegue botar no Spotify, que é uma capa toda branca com um pulso cortado assim, saca? Sei. Prime Cuts, assim, né? Então, tipo É assim, o isso aí trocadilho, que o cuts é de é músicas e também de isso, de é, do corte, né? Prime, né? Aí, é, Ainda. aí, e aí nessa coletânea eles já lançaram dois sons com uma formação nova, né? Que era o baixista era o Josh, Josh Paul, alguma coisa assim, que Não ele, é aquele ele, cara ele era ainda o, dos collab lá do Charlie Benante, não, né? não, ainda não. Não, isso aí foi bem pra frente. Era um garoto que você lembra aquela banda de uns moleques, Bad for Good? Lógico, do molequinho do Steve Então, Vai lá. então, Ele era dele? o baixista era esse moleque. Ah, E o tá. baterista, Era o filho de baixista era um dessa banda. baterista E o baterista é o Brook Walkman, que também estava nessa época. que Os depois dois entraram no Suicide, é o que foi também do Bad Religion, esse Brook. que hoje está no Ah, Avenged Sevenfold, tá. né? Então, assim, então entrou esses dois, e aí o Mike Clark continuou, e o Rocky George vazou e entrou na guitarra solo o Jim Pleasant, que era o guitarrista do Infectious Groove. Aí, aí é que começou a parte que eu realmente não gosto da banda, não gosto muito da discografia da banda, porque eles ficaram meio assim, tentando emular coisas do passado. Ora um disco eles emulavam essa parte groove, sabe? Outra Uhum. hora eles queriam ser punk rock, outra hora, sabe, muito autorreferência, sabe? Então nada me pegou, assim, nem letra, nem som, sabe? Então assim, aí sinceramente eu parei até de acompanhar em termos de discografia. Eu lembro que teve esse cara, né, que é o Haas alguma coisa, né, que ele fez as collabs lá com o Charlie Benante e tal, toca pra Uhum. caramba. E essa foi uma época, a época que ele entrou foi a época que eu não conseguia ver nem ao vivo, porque aí entrou ele e um batera, que eu esqueci o nome dele, que era um negão gordão assim, gigantão, que tocava pra caramba, que aí até comentei contigo, cara, todas as músicas eles ficavam fazendo jam no final. Aí eu vi um show aqui em Brasília com esses caras, eu falei, caraca, essa música não acaba, cara, a música de 2 minutos fica com 5, sabe? Então, assim, era muito chato, né? Aí, felizmente, agora, tipo, cara, o Suicidal, depois dessa volta, teve 1000 formações. O Mike Clark saiu, né? Entrou uns 200 guitarrista base. Acho que o único que ficou mesmo foi o Dean Pleasant na guitarra solo. Uhum. E agora quem tá lá no baixo é o filho do Trujillo, né? O Tyre Trujillo, né? Ele tá no coisa. E o baterista é o triângulo amoroso, né? Sepultura, Slipknot e Suicide, né? Que o Eloy foi pro Slipknot,
o baterista do Slipknot foi pro Suicide e o baterista do Suicide foi pro Sepultura, né? Então, assim, aí ao vivo eu vi umas coisas ao vivo, achei bem bacana, principalmente porque eles concentram na primeira fase ali, o set list, né? Mas, infelizmente, cara, esse disco aqui, que eu sei, eles só tocaram na turnê desse disco, entendeu? Uhum. Eles não tocaram em outras turnês. Nessa turnê desse disco, eles participaram de alguns shows daquela turnê do Guns N' Roses e do Metallica, daquela do Snake Pit, lembra? Uhum. Que Sim. até que até é engraçado, né? Muita gente, a gente até inclusive, né? É, lembra muito dessa turnê, né? Dos anúncios em Rock Brigade, essas coisas assim. Ah, é a turnê Metallica Guns N' Roses com o Feito No More abrindo, né? Uhum. Era o que chegava aqui pra gente. Só que teve, não foi todas as datas do Fate No More. Teve Body Count abrindo, teve Suicidal abrindo e acho que teve outras bandas abrindo também. Não sei se o Alice in Chains, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Então, e aí tem uns shows muito legais dessa fase, assim. Tem uns shows desses que eles estão tocando com aquele, né, aquele Snake Pit, assim, do Metallica, assim, no estádio grandão. E o set maravilhoso, a banda moendo, né? Mal sabia o Trujillo, né? Que já já ele ia ser promovido para a primeira divisão. Mas é isso aí. Massa. E as músicas aqui, qual que você acha mais massa? Vou só te falar, não deu tempo de ouvir o disco inteiro, viu? Porque a gente comentou de fazer o programa faz pouco tempo, eu tava Uhum, ali vendo o filme com a criançada, e aí falei, pô, assim que terminar, eu vou escutar. Aí eu escutei, a introdução é, é ridícula, engraçada, né? E depois vai uma, duas, três, quatro, cinco, seis. É, foi até a sexta música que começa uma porradaria, depois eu vi que ela dá uma esfriada, assim. Que é aquela uhum. What Else Could I Do? É, Eu achei é todas assim, muito boas. eu acho esse disco assim, ele tem uma ou outra música aqui que eu acho mais ou menos, tá? Que eu acho que as músicas que eu não, talvez assim, as músicas que eu não sou tão fã, é No Bullshit mesmo Uhum. e Evil, que é uma música bem chatinha mesmo assim. É, eu gosto muito de. Tem uma música que eu lembro, cara, que você lembra que tinha a MTV passou os shows, né? Os pedaços do show. E o Uhum. Suicidal passou o show todo inteiro, menos uma música que é No Fucking Problem, que é a terceira música, Uhum. tirando a introdução, né? Eu acho ela muito legal. E eu lembro que ela ficou na minha cabeça do show, sabe? Assim, eu vi o show, quando eu ouvi o disco, caraca, essa Ah, música ficou não. Sacou? tem um riff mais marcante, é. Sacou? É, eu gosto muito de What Else Could I Do? Ela começa lentinha, mas ela dá uma acelerada. Ah, ela Depression, né? começa a porrada, depois ela fica lentinha. Aí E aí depois volta depois. pra Tá. porrada, né? É, Depression and Anguish também é muito boa. É, Suicide Motherfucker é legal, mas eu enjoei um pouquinho porque ela, nessa época era a música que mais todo mundo ouvia. Tinha umas bandas aqui em Brasília que fazia até cover e tal, É mesmo? né? Porque foi, cara, foi uma época do boom, assim, sabe? E tem Love vs Loneliness, que é a música que eu acho que tem no disco anterior, no Art of Rebellion, tem uma música que é Nobody Hears, que é uma semi-balada, né? Que é uma semi-balada mais pesada, assim, e tal. E Love vs Loneliness é mais ou menos da mesma vibe, assim, mas eu acho muito boa. Ela tem a parte, né, baladinha assim no começo, e aí tem a parte pesada e volta pro final, né, cara, o Rock George tava muito on fire nesse disco aqui, sabe? Então cara, é um disco que eu gosto, assim, eu botei também pra ouvir, apesar de eu conhecer bem ele, eu botei ele pra ouvir aqui antes da gente gravar, e, cara, eu recomendo, sabe, assim, principalmente, eu acho que ele é um disco bom até pra quem não conhece o Suicidal, sabe, ou Uhum. conhece só as músicas pinceladas, porque talvez não vá acostumar com a parte mais hardcore ou coisa do tipo, entendeu? Porque ele é um disco muito bem produzido, outra coisa que me chamou a atenção ouvindo hoje, eu achei os timbres de guitarra, assim, cara, esses timbres são bons, né, cara, assim, né, esse cara é o Paul Northfield, que é um cara que até produziu os discos depois, mas é engraçado, porque aí eu ouço até a produção dos discos depois, eu não curto, não acho, não sinto peso, não, enfim, Uhum. não me pega, sabe? Mas esse disco aqui realmente
eu recomendo discos, Ó, esse daqui, ó. a única coisa que eu achei ruim de não ter no Spotify é que a versão que eu achei no YouTube tem aquele som de MP3 daqueles mais vagabundos, assim, Uhum, 128 kbps lá que. Seu... sei qual é. Eu não sei se talvez, né, também o pessoal derruba, né? Não Pode ser. sei. E você Né? tinha falado, só para a gente fechar aqui, que a gente vai ter que mudar até o título, como a gente teve que fazer com o Raven no Life's a Bitch. Eu tive que colocar um em vez do I no beat ali, porque ele acha que é palavrão, sei lá. E aqui o Suicide é impossível, né? Eu lembro que eu coloquei o Suicide for Life, aí veio uma tela assim, nós estamos com você, muitas É. pessoas sofrem de... Eu falei, não, cara, é o nome do disco, tá? Difícil, né? Porque você vê que é uma É, coisa feita com uma intenção boa tão ali. boa, né, e tal. É, É porque mas... acaba que o algoritmo pega, assim, pega friamente, né? Friamente a palavra que você fala, tendências suicidas. Você está Fudeu, né? pesquisando, É. que você quer fazer com isso, né? Tipo Agora, assim, você acha que no começo da banda isso aí era tipo uma piada, era irônico isso, assim, ou o moleque é torto das ideias mesmo? cara, eu acho que assim, lógico que eles já deram várias explicações assim muito doidas assim, né? Porque não sei o que, eu sinto que, não sei o que. Mas eu vejo que é mais uma expressão do tipo assim, o cara que vai com tudo, assim, sabe? Sem medo de morrer, assim, sabe? O Ah, cara tá. que Kamikaze. kamikaze, assim, sabe? Eu vejo mais nesse sentido, assim, né? Não é nem. Apesar da primeira, assim, apesar do primeiro disco, ele tem uma música que se chama Suicidal Failure, que a letra é impossível passar em qualquer caso hoje, porque o cara realmente eu não consegui fazer isso, entendeu? Então é uma letra bem pesada, assim, tal. Mas eu acho que é um pouco do lado A e lado B. O cara é meio doido das ideias e mas acho que a ideia era ser tipo assim isso, sabe? É uma Uhum. banda que vai sem medo de. Ah, Marcel, tem mais uma coisa que você falou que eu acho que é importante colocar aqui. O lance do. O que é o lance do Charlie Brown junto com eles? Que rola? Cara, eu não sei, assim, o parece que antes de morrer, tipo assim, o Chorão começou a se aproximar do cara, porque assim, o Suicidal tem muita ligação com o skate, né? Uhum. Histórica, né? Assim, o segundo disco tem a música Possessed to Skate, que o clipe, inclusive, é maravilhoso. Depois você procura aí que os seus filhos vão achar massa. Os caras pegam uma casa vazia, tipo, detona a casa inteira, pega a piscina, faz tipo de Ralph de skate. Uhum. Aquele o tipo de clipe que criança vai se amarrar, né? Sim. Então ficou é uma banda meio ícone do skate, assim, sabe? Pra galera anos 80, começo dos anos 90, assim. Hoje em dia eu não sei, né? Mas então, quando o Suicidal começou a vir mais no Brasil, né, ele se aproximou muito e, tipo assim, cara, é aquela coisa, né, cara, você é gringo, você vê o cara é realmente do skate, goste ou não, o Charlie Brown, o cara é, Uhum. né, desse métier aí, o Uhum. cara tem uma banda e tal, você vai saber se a banda do cara é pop ou não sei o que, né, tipo assim, porque eu acho, sei lá, Charlie Brown léguas de distância, sabe? De peso, de qualquer coisa. Uma banda pra mim rock pop, assim, né? Tem quem gosta, tem quem não gosta, mas pra mim, enfim, né? E aí ele acabou se é, ficando chegado, cara, e teve um tributo, teve aqui em Brasília, cara. Eu não fui porque eu fiquei com vergonha disso, mas teve um show daqueles caras do Charlie Brown aqui em Brasília, que eles trouxeram num Capital Moto Week, um evento desses picas assim, cheio da grana, né? Que eles trouxeram o Mike Muir pra cantar tipo umas 4 músicas com eles, com o do Ele Suicide, achou meu assim, sabe? cabelo engraçado. Ah, Assim? meu Deus. Tipo, tipo isso. Com a bandana, né? Proibida pra mim, no way! Sacou? Mas então é isso, cara. É bizarro, porque assim, a gente sabe de N bandas que tem mais ligação com a música do NWs. Suicide. NWs, mas assim, mas antigas mesmo, sei lá, Sim. Lobotomia, Uhum. Grinders, Rato, sei lá, um monte de banda que tipo tem aquele crossover ali que bebeu dessa fonte, É.
Mas, assim, é aquela coisa, né? O, quem tá no lugar certo na hora certa. E ele conheceu o Chorão, né? Aí ele fez o tributo ao Chorão, enfim. Mas, pra Entendi. mim, whatever. Tá certo, tá certo. Eu só queria esclarecer, porque você falou, eu falei, caraca. E É, aí não vamos falar da música nova. não, Beleza, música nova sem sem comentário. comentários, sem Tá bom então, comentários. Marcelo, não vou te colocar nessa fria, mas só para saber que a gente já falou um pouco sobre ela. E é isso, e aí, Kiko, ó, então fica aí a recomendação, quem quer conhecer o Suicidal. Tem outros discos, tem o Lights Camera, um disco legal de conhecer também, mas esse disco aqui é uma das provas, né, Daniel, que, tipo assim, a gente adora, a gente não é véi chato, a gente só véi, né, que não gosta de streaming, né, muito pelo contrário, a gente consome pra caramba, mas é a prova que, tipo, tem umas coisas que é bom você guardar, porque tem, É. né, cara, não, Ou tem uns tem e discos, um dia vai sair. cara, o disco Survive do Nuclear Assault não tem, velho. Não tem mesmo, assim, e é um dos melhores, sabe? Uhum. Mais treta de gravadora, entendeu? É, Então, esquisito. tá bom. Só aí, então. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu.